Então, como todo mundo está me pedindo, eu vou fazer aqui o react do Sem Perfil. Fala, Sem Perfil. Olá, pessoal. Olá. Eu ando bastante ocupado com algumas coisas aqui particulares, mas hoje eu vou fazer um vídeo e apresentar a vocês Gustavo Gayer, um professor conservador, um cara lá de Goiás. Veja o que ele tem a falar. Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sem Perfil. Deixa eu fazer uma busca rápida aqui no Google. Se eu digitar o nome dele, né? Tá falando que ele é empresário, né? Goiás. Aqui na reportagem tá colocando como empresário Gustavo Gayer. Não está falando que ele é professor conservador. Acho que ele se apresenta como empresário. E na reportagem diz que Gustavo Gayer gravou um vídeo criticando o protesto dos enfermeiros no Distrito Federal. Eu vou colocar vídeo aqui, eu vou colocar a tela para você acompanhar comigo aqui, tá bom? Então, só um minutinho aqui para a gente ver essa tela. Não está chamando ele de professor, não. Acho que ele não gosta. Ele não gosta de ser chamado de professor, deve ser isso. Por isso que é chamado de empresário. O guia do Chrome está aqui. Parará, pão duro. Aqui está. Empresário, vou até me diminuir aqui para ver a reportagem do Globo. Lá. Empresário goiano diz que criticou em vídeo o protesto de enfermeiros no Distrito Federal por achar que a manifestação era falsa. Tem um monte de coisas quando você digita o nome dele. Gustavo Gayer. Bom, aqui tá, Gustavo Gayer. Que azar, hein, esse perfil desse cara, hein? Pô, caramba, foi criticar justamente o protesto dos enfermeiros, mas aí depois ele deu a desculpa de que, na verdade, ele alegou que era fake, né? Possivelmente era fake. Mas, enfim, eu não estou aí para julgar isso. Vamos continuar aqui o react ao Sem Perfil. Só lembrando, aqui no canal, né, a gente sempre fala assim, vou fazer react de canal menor, a gente só faz de canal maior e tal. Mas o Sem Perfil é diferente, porque o Sem Perfil ele sempre foi um grande combatedor da Terra plana. Ele combatia a pseudagem. Então ele era do lado da galera, do lado do bem, do lado de quem combatia a pseudagem. Mas, ultimamente, apesar de eu gostar muito do Sem Perfil, então, assim, eu faço esse react com todo respeito, muito diferente dos reacts que eu faria de outros canais, óbvio, que eu estou fazendo um canal com bastante respeito ao Sem Perfil, pela figura que ele sempre foi. Eu lembro quando eu tinha aí 400 inscritos, ele já tinha 6 mil, então, assim, porra, caraca, eu achava o cara fodão. E realmente ele fala muito bem. Ele fala muito bem, mas é aquilo, né, cara? Não dá para você combater pseudagem de um lado e passar pano para outra. Porque, afinal de contas, o Sem Perfil agora ele mudou o canal de combate à Terra plana para um canal que passa pano para os terraplanistas que estão no poder. Deixa eu botar a máscara da balbúrdia aqui. Porra, meu irmão, balbúrdia. É balbúrdia. Universidade Pública, SUS, Fiocruz, Butantan, ICMBio, família, ciência. Ciência. Em qualquer lugar, meu irmão. A ciência não pode ser quando lhe convém. Ela tem que ser o tempo inteiro. Cara, não adianta. É igual às vezes eu vejo a pessoa. Eu gostaria de fazer um canal no YouTube para divulgar ciência. Porra, mas tu acredita em horóscopo, porra? Tu acredita em horóscopo. Pô, isso não é ciência, meu irmão. Como é que você vai divulgar ciência? Como é que de um lado você combate a Terra plana e do outro tu defende cloroquines? Não faz sentido. Sem Perfil, volte para o lado do bem, Sem Perfil. Aqui não é questão de discussão política. Eu nem sou de esquerda. Se tivesse no governo da Dilma, as pessoas que me chamam de comunista hoje, estariam me chamando de direitista. Não, na boa. Quando a Dilma sancionou o lance da fosfetanolamina, meu irmão, eu ia cair de pau em cima da Dilma. E as pessoas me chamariam de direitista. E não é isso. A ideia é a civilização versus a barbárie.
civilização versus barbárie. Entende? Não é direita e esquerda. E, cara, infelizmente, esse governo que você está defendendo não é civilizatório, pelo contrário. Pelo contrário, é um governo de terraplanista. É um governo em que o chanceler nega o aquecimento global. Em que um capitão não, eu nem sei que ele era do exército, eu não sei nem como é que ele passou aquilo lá, mas tudo bem que a gente sabe que as tretas entram por debaixo do pano dentro da escola militar. A gente viu aí, né? Como é que tem filho de deputado que entra assim, por debaixo do pano sem concurso na escola militar. Uma coisa que a gente, pelo menos, espera que na escola militar, o cara pode até entrar por debaixo do pano, mas sair. Não, e detalhe que o Bolsonaro se formou lá dentro, cara. Como? Ele não sabe ler, cara. Não sabe nem ler. Cloroquines. O máximo que ele consegue fazer lá é dizer que ele era atleta lá dentro, né, de flexão de cabeça. Que, na boa. E outra coisa, atleta de flexão de cabeça, meu amigo, flexão de cabeça só serve para pagar boquete para baixo, mais nada. Para que serve isso aí? Para que serve flexão de cabeça? Não tem explicação isso aí. Como é que esse cara teve raciocínio suficiente para sair de lá de dentro? Mas, enfim. Voltando à vaca fria. Sem perfil, não dá para eu defender. Aí, esse cara aí que saiu lá da academia, ele fala que você tem que tomar cloroquines. Ele não é médico, ele não é cientista, ele não é nada disso. Não sabe ler. Não sabe ler. Fala, não sei como é que fala, ele grune. E aí, você defende esse tipo de situação. Um presidente que tem um líder espiritual, Olavo de Carvalho, que é terraplanista. Não dá. Não tem condição. E porque ele fala que a cloroquina é bom. Com que respaldo científico você fala isso? Tá bom. Não dá, cara. Entendeu? Não dá para combater a terra plana de um lado e defender a terra plana do outro. A terra plana ela não gira, ela capota. Mas vamos lá. Continuando aqui o nosso amigo Sem Perfil. E, cara, detalhe, Sem Perfil tem uma ótima oralidade, ele fala bem. Poxa, vamos lá. Porque a esquerda é uma piada. É. Você deve ter visto. Tudo bem, eu concordo com você. A esquerda é uma piada. Mas os neocons são o quê? Você está falando de uma esquerda radical. Mas o que é o neocon? O que é o neoconservador? O que é isso? Que merda é essa de neoconservador? Liberal no costume, conservador. Não, conservador no costume e liberal na economia. Afinal de contas, o que merda é essa? Nem se compara o que é um conservadorismo lá em inglês, tem nada a ver com isso. Que merda é essa, esse perfil? Se a esquerda é uma piada, o que é um Olavo de Carvalho para você? Não estou aqui defendendo a esquerda, não, porque faz merda pra cacete. Eu não me considero de esquerda, show? Mas o que é o neocon? Terraplanista. É isso que é o neocon. Terraplanista. Não, porque tá aí a pandemia aí, ó, demonstrando a necessidade do SUS, no Sistema Único de Saúde, da universidade pública. E outra coisa, a hora que a universidade ou o Butantan ou a Fiocruz estiver produzindo vacina, eu vou zoar pra caceta esse governo terraplanista. Mas vou zoar muito, porque esse é um governo contra as instituições públicas, contra a república, contra a democracia, contra a ciência. Sim! Olha o professor que você está apresentando, Sem Perfil. Uns dias atrás, uma piada que estava correndo na internet de que iriam culpar Bolsonaro pela nuvem de gafanhotos que estavam vindo da Argentina. A piada era, quando é que vão culpar Bolsonaro pela nuvem de gafanhotos? Era uma piada porque a gente achava que era um absurdo tão grande que, porém, nem a esquerda iria num buraco tão profundo assim, né? Seria se ridicularizar dessa maneira. Pois pense novamente. Praga de gafanhotos é resposta a alerta à política. Nossa, é resposta e alerta à política genocida de Bolsonaro para os agrotóxicos. Gente, o site postou isso. Um site aí, inteligentinho, né? Postou isso daí. É culpa dele. Então, a gente precisa acreditar nisso, que os gafanhotos estão vindo, e a narrativa é esta, porque a política dele é de destruir
a nossa fauna está matando os inimigos naturais dos gafanhotos com agrotóxicos. E é por isso que a nuvem está vindo. O problema dessa narrativa é que você precisa dar consciência aos gafanhotos. Eles estão vindo porque eles sabem disto. É gafanhoto inteligentão. Bom, eu não duvido que eles sejam mais inteligentes que os inteligentinhos, né? Mas os gafanhotos têm notícias, acompanham pela internet e sabem que lá na frente, no caminho da nuvem de gafanhotos, eles não vão encontrar predadores, não, porque eles acompanham o noticiário. Olha no que esses imbecis acreditam. Vamos continuar ouvindo. What the fuck? What the fuck? O que eu acabei de escutar aí? Sem perfil? Que porra é essa de inteligentinho, cara? Tu tá aprendendo esse cupom dessa? Porra. Eu vou explicar como é que funciona. Aliás, esse vídeo, na verdade, eu decidi fazer esse vídeo justamente por conta dos gafanhotos. Porque aí, cara, entrou na biologia. É minha área, então eu vou tentar explicar como é que segue a boiada, viu, Sem Perfil? Do porquê, como é que o caminho dos gafanhotos, o que eles vão percorrer, por que acontece esse fenômeno. Tá aí, a biologia. Vamos explicar isso. Deixa eu acabar de mostrar ele falando dos gafanhotos com consciência e a gente vai explicar como é que o caminho funciona e por que essa praga de gafanhoto apareceu e não foi do nada. E outra coisa, não dá para passar pano nesse governo a respeito do ataque à fauna e à flora e a política de agrotóxicos. A gente vai conversar sobre isso. Eu acho extremamente importante deixar isso bem esclarecido, porque isso, Sem Perfil, não dá para passar pano. Vamos falar um pouco de Amazônia e vamos falar um pouco sobre a política de agrotóxicos. Vamos falar também sobre o ministro do qual você deve apoiar, que é o Ricardo Salles, não? Ou estou errado? Vai. A piada se tornou verdade, porque a esquerda é uma piada. Isso aqui veio do site do tabloidezinho ideológico 247, que, inclusive, esse mesmo site que postou essa porcaria aqui é considerado como um dos sites que está fornecendo as evidências das manifestações antidemocráticas no inquérito lá do Alexandre de Moraes. Isso... Peraí. Tu vai passar pano sobre as ações antidemocráticas, é isso? Olha só, eu nunca compartilho nada, pode olhar no meu Facebook. Eu não compartilho as coisas sobre o 247, nem Diário do Centro do Mundo, eu não compartilho. Porque eu entendo que a fake news ali também acontece. Tá? Menos, óbvio, infinitamente menos do que, por exemplo, um Bernardo Kister da vida, um Brasil Paralelo da vida, um Alan Santos da vida. Mas acontece, isso é fato. Acontece sim. E os caras não costumam voltar atrás, não. Às vezes, muito sensacionalista, para o meu gosto. Isso é fato. Então você não vai ver nenhum compartilhamento, vai ser muito difícil você achar alguma coisa ou outra lá que tenha escapado no meu Facebook, por exemplo, no meu feed de notícias. Agora, negar que existe um esquema que ataca a democracia, negar que existe um presidente que vai furar a quarentena em protestos, onde se pede a volta da ditadura e o AI-5, porra, Sem Perfil. Esse pano para limpar essa merda toda tem que ser muito grande. Não dá para negar isso. Daqui a pouco você vai dizer também que é improvável que exista o suposto gabinete do ódio. Que aqueles robôs lá errados no Twitter, que aquilo não tem nada a ver, que é natural. Que é natural que todo mundo escreva uma hashtag errado. É isso? Todo mundo vai escrever impressionante com C? Desculpa, mas eu não pude perder a piada. Porque, cara, não dá para combater a terra plana e ser terraplanista defendeu um Weintraub da vida. O primeiro refugiado do mundo com apoio do governo, que por cambalacho, para fugir do Supremo, entrou nos Estados Unidos. E que muito provavelmente vai ser deportado. Eu vou rir pra caramba disso aí.
Sem perfil, cara. Eu gosto de você pra caramba. Mas, bicho, se tu queria crescer o canal, você escolheu o pior momento. Era melhor ter falado a favor do Bolsonaro na época antes das eleições. Porque aí tu falava, sabe, ser vidraça é difícil. Tu escolheu defender no momento vidraça. É mais fácil crescer no momento pedrada. E aí foi assim que cresceu, Nando Moura. Aliás, essa galera toda aí cresceu assim, né? Falando mal do PT, falando mal da Dilma, falando mal da esquerda. Eles cresceram pra caramba. Hoje estão se reconfigurando para poder se manter. Mamãe Falei da vida, Nando Moura da vida. Você está agindo no caminho contrário. Neste momento em que Queiroz aparece, porque foi o único cara capaz de colocar o Bolsonaro em quarentena, você quer defender o governo terraplanista. Minha nossa, que retrocesso. Agora, meu amigão. E assim, os seus inscritos anteriores, eu estava vendo no seu feed, nas suas postagens aqui, nos comentários, meu irmão, é só porrada que você está levando. Aí tu vem falando dos inteligentinhos. Isso é uma... você está se referindo a essa galera, né? Você está se referindo a quem está comentando. Mas eu tenho visto os comentários, porque, assim, era uma galera que gostava de ver você falando contra a Terra plana. Mas que, de repente, você vira um terraplanista governamental. E não é só isso. O pior é que eu li, eu não lembro aqui o nome, alguns terraplanistas que te odiavam agora estão te aplaudindo. Eu não acho que você deve estar muito orgulhoso com isso, né, CPF? Mas, bom, opinião só, cara. Eu não estou aqui... Enfim, o canal é seu. Você faz dele o que você achar melhor. Eu não discordo, não, cara. Se for para ganhar grana e eu sou super a favor, cai dentro. Mas se for para ganhar grana, eu acho que você está indo no caminho errado. Como eu falei, agora é hora dos ratos abandonarem o navio. Os ratos estão abandonando o navio. Lembra que o Moro, que era herói, provavelmente, muito provavelmente, quase que com certeza, era seu super-herói também? Teve gente que chorou e tudo pelo Moro. Agora o Moro é comunista. Lembra que na semana retrasada o Olavo tinha virado comunista, cara. Dá para acreditar nisso? Nessa dissonância cognitiva? Bom, vamos lá. Vamos falar dos gafanhotos, etc. Isso aqui, um site que posta esse tipo de coisa aqui é considerado como um site que pode dar evidências para que se possa construir um inquérito que investigue pessoas que vão nas ruas manifestar. Aí a piada dobra de tamanho quando sai uma outra notícia, que é essa aqui, ó. Nuvem de gafanhotos desvia do Brasil e vai para o Uruguai. Um outro site do mesmo tipo, o Diário do Centro do Mundo, ao mesmo tempo dizia: efeito Bolsonaro, nuvem de gafanhotos desvia do Brasil e ruma para o Uruguai. Ou seja, o presidente da República tem culpa de qualquer jeito. Se a nuvem vier, é por culpa dele, e se a nuvem se desvia, é culpa dele também. Essa narrativa é tão imbecil, mas como é que eles publicam essas coisas? Porque todo esquerdista é um imbecil, né? No seu íntimo, porque consome essa porcaria. Bom, afinal de contas, né, vamos lembrar que consumiram até a ideia do drink nazista do copo de leite, né? E eu achava que o drink nazista era uma imbecilidade, mas eles se superam a cada dia, né? Gente, é vergonhoso, hein? Vamos lá, então. Vamos explicar isso aí. Ó, sobre o drink, a gente deixa para uma outra hora, mas sim, cara, isso pode ter relação, sim, sem perfil. Isso pode ter relação, sim, pode ser uma alusão. Eu não duvido que tenha sido uma alusão, não estou afirmando que seja, mas, cara, você tem que lembrar que tiveram cenas patéticas e nazistas dentro do governo Bolsonaro. Tu lembra? Aquele camarada lá colocando a música do Wagner e citando Goebbels. Tu lembra disso? Ou você vai negar que não houve uma influência nazista ali dentro? Aliás, sem perfil, essa técnica de endemonizar as coisas é uma técnica nazi também. Do tipo, todo esquerdista é assim. É uma técnica de demonização das coisas. É como, por exemplo, Silas Malafaia fez com os homossexuais. E ele cresceu assim.
Olha lá, um beijo gay na novela. Por causa disso, seu filho vai virar gay, sua esposa vai virar gay, todo mundo vai virar gay e você vai morrer. E quem pode salvar? Eu posso te salvar disso. Isso é uma técnica. Entende? É uma demonização das coisas. Então, quando essa técnica é utilizada pelo governo, tudo é culpa do PT. O PT nem está mais no poder, mas tudo ainda é culpa do PT. Tudo ainda é culpa da esquerda lacradora e etc. Isso é uma técnica nazi. Agora vamos voltar aqui ao ponto de vista dos gafanhotos. E então, sem perfil, se o Bolsonaro tem culpa disso, aliás, porque você quis defender, tudo é culpa do presidente. Bom, primeiramente, eu quero lembrar que o avanço da pandemia no Brasil, e quem disse isso não foi eu, foi a revista The Lancet, está no editorial da revista The Lancet. Eu vou até linkar de novo aqui embaixo, porque é um arquivo que está de fácil. No editorial da revista The Lancet, a revista acusa Bolsonaro de ser o principal responsável pelo Brasil se tornar o epicentro da América Latina. Eu vou mais longe. É provável que o Brasil se torne o epicentro mundial sobre o avanço da pandemia. É muito provável. Não só isso, sem perfil. Trump citou o Brasil como um desastre na administração da população dentro da pandemia. Entende? O Trump poderia ter se utilizado da Coreia do Norte, China, Venezuela, mas não. Ele acusou o país aliado não, né? Que o Brasil não passa de lambibotas. É isso que o Brasil se tornou. Um país onde que os patriotas dizem que ser patriota é adorar a bandeira americana e a bandeira de Israel. Não passam de lambibotas. Lambendo botas dos americanos, à torta e à direita, não importa o que o americano faça. Os caras mandaram cloroquina para cá, nos tratando como país da quinta categoria. Cloroquina, dá para acreditar nisso? Pois é, mandaram essa merda para cá. Eu sempre digo aqui, como piada, nunca dê a sua base de Alcântara no primeiro encontro para quem só quer te empurrar a cloroquina. Não é possível que você apoie isso, sem perfil. Não acho que você seria tão insensato a esse ponto. E não tem patriotismo nenhum em ser um lambibotas dos americanos. Não tem. É por mim. Isso é extremamente humilhante. Eu acho que o militar lá de 64 cometeria um harakiri baiano. Porque, meu irmão, não dá. Isso é só ser subordinado. Mais nada. Isso é patriotismo. Mas voltando à nuvem de gafanhotos, sem perfil. Veja bem, eu quero lembrar que no ano passado, esse governo terraplanista, do qual você está passando pano, foi responsável por um avanço de 278% no aumento das queimadas na Amazônia. Este mesmo governo quis colocar a culpa na ONG WWF, lá do Panda, e ainda no Leonardo DiCaprio. Você teve que defender. Eu não lembro de ter visto o vídeo seu defendendo isso, ainda bem. Mas o fato é que as queimadas aconteceram beneficiando justamente fazendeiros e grileiros que apoiam nitidamente o governo Bolsonaro. 278%. Em relação ao mesmo período do ano passado, neste ano, aumentou ainda mais as queimadas. Qual foi a medida do governo terraplanista? Além de alegar que a culpa é de Leonardo DiCaprio e que a culpa é de uma ONG, quais foram as medidas adotadas? Nenhuma. Fingir que não existe. Lembrando que esses fazendeiros apoiavam Bolsonaro. São políticas públicas a favor do desmatamento. Você lembra o que aconteceu lá com o fundo que ajuda a Amazônia? O governo brasileiro perdeu. Os outros países deixaram de investir, de botar dinheiro ali. Alemanha, por exemplo. Enfraquecimento do IBAMA. É o que estão fazendo. Política pública de desmatamento. É válido lembrar que quadrilátero afortunado existe por conta dos rios aéreos. O que é isso? Bom, na mesma faixa do globo, no deserto do Atacama, o Outback, Namíbia, Kalahari, existe essa área aqui do quadrilátero afortunado. São Paulo,
Minas, o Sul, que recebe essa chuva que vem da Amazônia. Lembra do ano passado? Que houve foligem passando até pela Argentina, etc. Pois é, para você ver aonde esses rios aéreos conseguem chegar e abastecer essas áreas. Bom, aí vem um pouquinho da aula de ecologia. É fato que os gafanhotos estão sendo os predadores naturais. É fato que há uma política de favorecimento aos agrotóxicos no Brasil, por exemplo. Agrotóxicos que nem eram mais tão nocivos que as empresas nem usam mais, nem fabricam mais. Foram liberados neste governo que favorece os agrotóxicos. Isso é um fato, sem perfil. Isso é um fato. Ah, mas esses insetos se originaram no Paraguai, vieram pela Argentina e chegaram à fronteira do Brasil. Sim. Eles não nasceram no Brasil e, se tiver culpa do governo Bolsonaro, a culpa está no fato da diminuição dos rios aéreos por conta da destruição da Amazônia. Até porque a gente imaginava que o governo do Bolsonaro fosse capaz de destruir o Brasil em 4 anos, mas destruir o planeta em 2 anos realmente está nos surpreendendo. Porque uma vez que você destrói a Amazônia, você tem grande chance de piorar bastante a qualidade de vida no mundo. Então, sim, existe uma possibilidade do aumento da estiagem ter sido provocada pelas queimadas na Amazônia. E a culpa é, sem dúvida, do Bolsonaro. Ele é o líder, ele provocou isso. Salles está lá para passar a boiada, como ele mesmo disse, sem perfil. Ou você discorda? É o que está aí. Então, um ambiente seco, sem a presença dos predadores naturais, com os agrotóxicos, porque, veja bem, o gafanhoto, a fêmea enterra o abdômen e coloca os ovos dentro da terra. Quando você joga uma grande quantidade de agrotóxicos, você mata os predadores naturais. Além do desmatamento, é claro. Você não vai ter pássaros, não tem aves. Quando você está com inseticida, você não tem o louva-a-Deus, por exemplo, para comer o gafanhoto. Mas, sim, isso foi culpa do uso de agrotóxicos no Paraguai, não no Brasil. A estiagem, talvez, sim, seja culpa da Amazônia, do desmatamento na Amazônia, ter ampliado o desmatamento da Amazônia. Aliás, o mundo inteiro também tem culpa nesse cartório. O aquecimento global é real. Está aí. Não é possível que a gente ache normal 38 graus na Sibéria, positivo, no local onde no inverno faz mais de 60 graus negativos. Não é? Sim, o aquecimento global é real. Beleza, sem perfil? A academia diz isso. E o Brasil está corroborando para isso. Bastante. Aliás, com a maior biodiversidade do planeta. E sim, uma biodiversidade que está sendo atacada ferozmente pelo governo do Bolsonaro. Isso é fato. E é por isso que o meu canal não gosta desse governo, pelas questões ambientais. Nota que eu não critiquei o Mandetta, por exemplo. E há ministros que eu não vou criticar. Agora, os terraplanistas eu vou, sim. E sobre o meio ambiente? Mais terraplanista do que isso? Eu queria que você entendesse, sem perfil, que é tudo uma correlação. Terraplanista, antivacina, negacionismo da ciência, negacionista do aquecimento global. Há correlação entre eles. Não que todo antivacina seja terraplanista, mas todo terraplanista é antivacina. É negacionista. Inclusive, tem correlação com a ascensão ao fascismo, por exemplo, também. A esses neocons. Está tudo muito, muito relacionado. Tem relação? Claro que tem correlação. Óbvio que tem. De certa forma, quem jogou agrotóxico foi o Paraguai. A estiagem, bom, é culpa do mundo inteiro, mas principalmente do Brasil, principalmente do governo Bolsonaro. A gente está tendo problemas aí de abastecimento. E vai piorar. É válido lembrar que essa nuvem de gafanhotos se espalhou muito próximo ao Brasil. Ali na fronteira da Argentina e o Rio Grande do Sul. E olha, esses animais se reproduziram, tá? Eles colocaram ovos ali. Show? Esses ovos vão eclodir. E a gente pode ter problema.
Tá bom? A gente pode ter problema, sim, com esses animais ali no futuro. Aí, nesse caso, pode-se pensar em medidas fitossanitárias, claro que pode. Pode-se utilizar agrotóxicos para acabar com esses animais. Pode. Inseticidas? Pode. Pode sim. Seria até uma coisa positiva em relação à diminuição da praga. Mas pode se tornar uma coisa negativa também. Uma vez que você joga o defensivo equivocadamente, e quando esses animais eclodem dos ovos sem predadores naturais, podem consumir tudo quanto é vegetal e expandir. Pode perigar sim. Pode perigar, mas não nego que cientificamente o uso do defensivo pode ser interessante, tá? Mas é claro que pensar de uma maneira ecologicamente correta talvez não seja do seu agrado no futuro. Então, essa é sobre isso que eu gostaria de falar com você em relativo ao uso, à culpabilidade do Bolsonaro. Sobre a revista Diário do Centro do Mundo, né, o Olavo gosta de zoar bastante. Essa revista aí já é uma questão política. Ah, a praga veio e tinha uma praga maior. Isso faz parte da política, cara. É engraçado até, no meu ponto de vista. Mas não me interessa, cara, na boa. Eu tô cansado dessa parada também. Eu te entendo. Eu entendo que você esteja, assim, cansado do excessivo politicamente correto. Às vezes enche o saco mesmo. Sabe? Eu também... Inclusive, talvez esse excesso de politicamente correto pode ser que tenha originado essa galera sair do armário e ter eleito o Bolsonaro ou o próprio Trump. Enfim, é mais ou menos isso, tá bom? Agora, é válido lembrar que sobre as questões ambientais, cara, esse governo do Bolsonaro é uma merda. É um lixo. O INPE divulga dados. O que se faz com o INPE? Porra, se demite um dos 10 maiores cientistas do mundo, Ricardo Galvão. Tu acha isso legal e coerente? Sem perfil. Eu não acho. Na boa. Mas vamos continuar ouvindo você falar. O Alexandre Garcia também está denunciando uma coisa grave, hein? Olha o cara que ele está... Respeito à nossa saúde. Era um baba-ovo dos milico, esse cara. 57 médicos da capital do país, dos quais 127 assinaram uma petição. Esse grupo está preocupadíssimo com uma questão, e a questão é a seguinte, e a petição é para o Ministério Público da força-tarefa ligada à Covid-19. Eles dizem que não tem contrato, eles prescrevem, mas não está à disposição dos pacientes da rede pública, nas UPAs, nas emergências dos hospitais públicos e nos postos de saúde, a cloroquina ou hidroxicloroquina. Olha que ele está defendendo. Vai além, tá? Esta medicação, que os inteligentinhos não gostam, principalmente aquele pessoal que tem um currículo que cabe com folga no espaço aqui de um cartão de visitas, né? Pois é, esse pessoal que é contra a medicação, né? Só porque o remédio do Trump é o remédio do Bolsonaro. Mas o problema é o seguinte, os médicos que estudaram a situação, que estão lá na beira do leito, estão fazendo a indicação no primeiro momento da doença, porque todo estudo que sai é sempre para casos graves. Nunca estudam o que os médicos sempre dizem, que é para o primeiro momento, para que a doença não fique grave. Não está disponível a medicação. Pois é. Alguns estados, alguns municípios, inclusive de gente que é muito contrária à linha do governo federal, já estão disponibilizando, porque a população bateu o pé e diz que quer. Pois é, isso aí vai ficar para um segundo momento, a apuração de tudo isso. Mas é sério que as medicações só estão disponíveis nos hospitais privados. Lá onde a coisa precisa funcionar, tem. Nos hospitais públicos, é isso que os médicos... Ele fala desse grupo de centenas de médicos, depois ele vai falar de um grupo de 4.000 médicos no mesmo vídeo. Assistam lá o vídeo do Alexandre, que é muito bom, né? Que é um cara inteligente. E sigam o canal dele, né? O pequeno canal dele, né? Ou a minha indicação para vocês, tá bom? Vamos por parte aqui.
Ele quer afirmar que o hospital público é uma merda, porque não tem cloroquines, sendo que, pelo que eu me lembre, o Exército foi incumbido de produzir o cloroquines. Inclusive, já tem gente pedindo auditoria do que está acontecendo com essa grana aí. Uma grana para um medicamento que não faz o menor sentido. E eu vou explicar isso melhor. Mas eu vou deixar linkado aqui também a matéria onde o Hospital Particular Albert Einstein não vai mais usar o cloroquines. Então, chupa essa manga aí, sem perfil. Vai ficar ruim de defender agora. Outra coisa importante, sem perfil, é o seguinte. Evidência anedótica não está valendo. Ora, o médico receitou uma medicação, um coquetel de medicação, que não foi só a cloroquina, e o paciente saiu dali vivo, ele não pode atribuir isso somente a um medicamento, mas todo um procedimento. Inclusive, por exemplo, os respiradores. Entende? É como se você entrasse com uma camisa preta e saísse de lá, apesar de estar com a camisa preta, e fosse atribuído a você ter sido curado por ter entrado com uma camisa preta. Quando você tem um médico trabalhando diretamente com o paciente, isso pode estar viciado. O paciente pode não necessariamente estar com a Covid. O paciente pode ser induzido ao erro do tipo, olha, eu estou te dando aqui isso que... E realmente, é essa propaganda que está acontecendo. É de um milico que não sabe nem falar direito, falando que a hidroxicloroquina funciona. E as pessoas, cara, estão desesperadas, usam qualquer coisa. Assim como foi o caso da fosfoetanolamina. Entende? Sem perfil. Então não é porque ele tomou cloroquines que ele sobreviveu. Ele sobreviveu apesar de ter tomado. E eu não sei de onde você está tirando essas fontes, porque todos os estudos demonstraram que a hidroxicloroquina não tem efeito nenhum. E ainda é um remédio que deve ser tomado na presença de um médico, porque pode causar arritmia cardíaca. Entende? Não há um motivo. Se o remédio não faz nenhum efeito, inclusive os estudos que foram feitos por pessoas que já usavam a hidroxicloroquina, pessoas que tinham artrite reumatoide, que tinham malária, que se utilizaram da hidroxicloroquina, não apresentaram nenhuma diferença em relação à pandemia. Continuaram também, vieram a óbito do mesmo jeito. E aí a pergunta que eu te faço, sem perfil, caso você fosse um médico, por que raios você administraria um medicamento que os estudos demonstram não ter efeito nenhum e ainda tem um efeito colateral de enjoo? Os grupos controles dos testes que foram feitos, os caras desistiram de tomar o remédio devido ao mal-estar que o medicamento traz. O estudo proposto para a utilização da hidroxicloroquina foi feito lá daquele pesquisador lá, o Didier Raoult, que só fez cagada. Sumiu até com o corpo na contagem. As especulações estão demonstrando que o Trump é associado à empresa de hidroxicloroquina que produz. E só um imbecil do Bolsonaro defende isso. O mundo inteiro não. Aliás, a OMS acabou de proibir de novo os testes com a medicação. Só o Brasil utiliza essa merda. É uma panaceia. Sabe, para fazer teste não é assim não, cara. Testes na medicina, o cara vai se utilizar, por exemplo, do duplo cego, teste duplo cego, onde nem o paciente nem o médico sabem o que está fazendo. Pode ser um placebo que ele está tomando. Só o cientista que está anotando ali. Para que não haja indução, esse tipo de problema, de ter médicos fazendo baixo-assinado. Porque não entendem como funciona a ciência. Eles são técnicos ali. Mas você, no combate à Terra plana, nesse tempo inteiro que você teve aí, cara, eu acho que já era para você ter aprendido um pouquinho de como funciona a metodologia científica, de como funcionam os métodos científicos. Afinal de contas, você se utilizava da leitura dos métodos científicos, porque eu lembro, para combater a Terra plana. E tinha um bom canal quanto a isso. E aí agora está com raiva dos inteligentinhos que vem aí discutir com você
nos comentários. Mas, cara, é óbvio. Agora que a gente defende a terraplanista. Difícil ser perfeito. Difícil. Eu entendo que o assunto terra plana tenha morrido. Eu entendo, assim, tipo, agora não tá adiantando fazer vídeo sobre terra plana porque as pessoas não estão vendo. A galera quer saber da pandemia. Eu entendo essa necessidade da mudança do canal. Isso é natural. Isso é natural. Mas, cara, fica tranquilo que a terra plana não morreu, não. Assim que a pandemia reduzir, o assunto volta para lá. O pessoal gosta. Vai ter o antivacina, vai ter muita outra coisa para você bater. Não precisa migrar o canal dessa maneira. Mas, pô, tudo bem, aí é contigo, você faz o que você quer. Eu só estou aqui explicando amigavelmente, em termos científicos, que você está completamente equivocado na questão da cloroquina. E, cara, tem um monte de vídeos no meu canal lá, todos eles bem referenciadinhos, com os artigos, etc. Cara, eu tô aqui para me divertir e para ganhar views e para ganhar inscritos e ganhar dinheiro. Se seu vídeo me servir para isso, pô, beleza, cara, eu vou aproveitar a onda. Só isso. Não vou tratar você de maneira ofensiva, nada disso, até porque você tem o meu respeito como divulgador científico, pelo menos eu que era, e como alguém que sabe, tem uma boa oratória, isso aí é notório, isso é fato. Mas está indo pelo caminho errado, na minha concepção. Vamos ver o que você tem para acabar de falar aqui para a gente poder terminar esse vídeo. Mas acho que daqui para frente não... O Constantino alerta para um problema gravíssimo também. Ó. Vamos só deixar o comecinho. Olha o cara que ele está usando de referência. Bom, quero falar Constantino. sobre a demissão de Lacombe e outros do Aqui na Band da Feia coisa. Né? É um assunto muito comentado hoje. Gravíssimo. Trata-se de alguém que assumiu recentemente, que é conservador, um programa que vinha com uma linha mais direitista, com apoio, em parte, né, ao que o governo vem fazendo, que é imperdoável. Por que não pode? Boa parte da mídia, que está na campanha de derrubar o presidente, custe o que custar. E ele recentemente também recebeu ali... Pois é. O Lacombe se assumiu uma pessoa conservadora, não pode. O Constantino vai falar bastante sobre o assunto, vai falar dos Estados Unidos, onde ele mora. Mas, olha, mesmo ele que é muito crítico ao governo Bolsonaro, ele só passa pano, tem defendido, porque percebeu o caminho perigoso que estamos rumando. É um vídeo muito interessante, mas a demissão do Lacombe é vergonhosa. É sinal de que os democratas, o pessoal que luta contra o fascismo, não aceita ideia diferente. Vocês são assim, inteligentes. Basta falar algo diferente da ideia de vocês e vocês já querem a pessoa morta, com cara esfregada no asfalto. Já tem gente colocando fogo em ônibus, hein? Mas os democratas podem fazer isso. Cara, peraí. Deixa eu ver se eu entendi a situação. Deixa eu ver se eu entendi. Uma empresa privada decide fazer as suas demissões, empresa privada, que faz o que ela quiser, faz a demissão, porque notoriamente é grana, e ela não pode ser negado, ser proibido. Nossa, que conservador é você? Que conservador é você? Esse Constantino, cara, é assim, ele consegue ser pior do que o Caio Coppola, na imbecilidade terraplanista dele, política. Esse aí, meu irmão, é o pior de todos. É uma criança falando, defendendo opiniões apenas. É empresa privada, meu amigão. Se a TV demitiu a empresa privada, ela vai porque dá dinheiro. Ou será porque as investigações podem estar assim, olha, onde que esse governo está lançando dinheiro? Será que pode? É grana, cara, é business. Esses canais que cresceram no YouTube, os supostos canais do Gabinete do Ódio, ao que tudo indica, estavam recebendo grana do governo. Propaganda, sabe? Do Banco do Brasil e etc. Não tem mais o dinheiro, secou a fonte, eles caem. É grana.
negócio. Você deveria saber muito mais do que eu sobre isso, sem perfil. Na minha concepção, é claro. Mas tudo bem, vamos deixar você terminar aqui, porque eu já quero terminar o vídeo. Máscaras de ursinho Poo é que não podem. Bom, para finalizar, né? Todos os ministros do STF, inclusive o novo presidente, andam dizendo que não, eles não tomaram nenhuma medida proibindo o governo federal de agir. Olha, todos estão falando a mesma coisa, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Há algum tempo atrás, o Felipe Massa, que não tem nada contra ele, piloto brasileiro, né? Ele fez uma entrevista coletiva para dizer que ele não era o segundo piloto do Schumacher, que ambos corriam em igualdade. Na época, o Piquet deu uma declaração dizendo assim: a maior prova de que ele é o segundo piloto é ele precisar fazer uma coletiva de imprensa para dizer que não é o segundo piloto. Pois é. É bastante interessante também você alegar isso, porque a gente pode fazer uma analogia com o presidente da República. Porque, para quem assistiu Game of Thrones, vai uma dica lá com o Joffrey. E o avô dele, o Lannister, diz o seguinte, quando o Joffrey gritou que era rei. Eu sou rei, I'm the king. E o avô dele disse assim, qualquer um que precise dizer que é rei não é um rei de verdade. Bolsonaro é um rei nu. Ele precisa dizer que é rei o tempo inteiro. E quando ele precisa dizer que é rei, sabe-se que ele não é um rei de verdade. É simples assim. Lembrando que você falou lá dos governadores, eu esqueci de mencionar isso. Mas esses governadores, a maioria deles, entrou por voto de bolsonaristas. O Witzel no Rio de Janeiro, o Dória em São Paulo. Quem botou eles lá foram vocês. Assim como o Temer foi posto pelo PT. O que mais? Quem é primeiro piloto e pronto. O que aconteceu aqui, todos nós sabemos, né? Foram várias decisões. A mais dura foi tomada pelo ministro Alexandre, quando proibiu qualquer interferência do governo federal na parte aí de isolamentos, quarentena. Não deixaram nem dizer quais eram as categorias essenciais. Então, por que você acha que ele fez isso, sem perfil? Olha só. O poder regula o poder. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder regula o poder. Felizmente, vivemos em uma república federativa. Felizmente, o rei nu não manda assim à torta e à direito, não. Por sorte, os governos estaduais e municipais de vários estados e vários municípios decidiram fazer a quarentena, entende? Por si só. Porque se, infelizmente, dependesse da idiotice do Bozo, ia estar muito ruim. Eu vou esperar você acabar de falar, já que você entrou no assunto, eu já ia terminar o vídeo, mas vamos terminar o vídeo. Então não vem com essa história. Todos os ministros estão falando aquilo que todo mundo sabe, que o STF deu, através do que o Fiuza chama de caneta mágica, poder aos governadores e tudo que está acontecendo no Brasil. Amigão, a gente vive numa república federativa, tá bom? Aconteceu por estas decisões. Os governadores fizeram o que bem entenderam no Brasil da pandemia. Os resultados foram esses porque havia a intenção clara do Bolsonaro de retirar a quarentena. Lembrando que, no meio da maior crise econômica da história, na maior pandemia da história, na maior pandemia da história, nós perdemos 2 ministros da saúde. 2, que não quiseram assinar o cloroquines. Entendeu? Porque é anti-ciência sem perfil. E agora você tem lá um cara vestido de azeitona alegando que o Nordeste faz parte do hemisfério norte. Que merda é essa, meu irmão? Que merda de governo é esse? Na Terra plana, o Nordeste faz parte do hemisfério norte. Só se for. Sejam bons, sejam ruins, tem que ser cobrados dos governadores.
Então, inteligentinho, não adianta você ficar comemorando. Não, e o mérito é do governador. O mérito dos lockdowns, por pior que seja, ainda é dos governadores e dos municípios, tá? Não é do Bolsonaro. Isto não é responsabilidade. Você até poderia dizer assim, olha, se tivessem seguido as orientações do presidente, poderia ser pior. Talvez até pudesse ser pior, mas por decisão do STF e a pedido dos governadores, a banda tocou desse jeito e... Como é que você acha que seria com a orientação do presidente, o Sem Perfil? Na boa. Não, na boa. Aqui para nós. Como é que você acha que seria com a orientação do presidente? Porque até o ponto que eu me lembro, a orientação do presidente era sair da quarentena. Besteira. Essa é a orientação do presidente. É participar de carreata que pede o fim do Supremo, que pede o fim da democracia, que pede o fim da quarentena. Essa era a decisão do presidente. Essa era a intenção do presidente. Não é isso, não? Ele sempre deixou isso bem claro. Sai na rua sem máscara, passando meleque todo mundo. Sempre foi isso. Ou tu acha que seria o contrário? Na boa, tu acha que seria o contrário? É uma gripezinha. Ah, isso é uma gripezinha, deixa pra lá. Isso é só uma gripezinha. Qual foi a medida governamental, Sem Perfil? Na boa. Qual é a medida governamental do governo federal? Negar que a pandemia existe. E a segunda? Dizer que tem um remédio que cura a pandemia que não existe. Meu amigo, já não chega para vocês, cara. Essa galera teve que defender que o nióbio transformaria o Brasil em Wakanda. Que o leite de ornitorrinco da Amazônia salvaria o Brasil. Tiveram que defender mamadeira de pinto. Agora tem que defender leite de touro. Todo mundo aí tomando leite de touro. Porra, maluco. Agora tem que defender que a pandemia não existe, mas que tem um supositório que cura a pandemia que não existe. Porra, tá difícil, Sem Perfil, defender isso tudo. Tem que defender o Salles queimando a Amazônia, tem que defender que Leonardo DiCaprio está com fogo lá, tem que defender que o Greenpeace tacou óleo nas praias nordestinas. Cara, olha o que você está tendo que defender, meu irmão. Vai ficar difícil defender isso no canal. Só quem vai te acompanhar é terraplanista. Só. Pô, olha, eu já vi ex-terraplanista fazer canal de combate à terra plana. Agora, porra, tu vai criar um canal que é ex-globaloide? Difícil, cara. Tudo que está acontecendo no Brasil, todos os roubos, todos os superfaturamentos, é o que vocês, inteligentinhos, defendiam, o que o STF deu e o porra, o Queiroz está aí, né? Vamos fazer delação premiada, dá um tempo. Todo mundo que apoia o governo federal tem noção disso. Não adianta vocês ficarem gritando, pois só estão pagando muito, assim como todas as outras. Não tem virgem nesse puteiro, não. Sem perfil. Aquela do gafanhoto é uma imbecilidade que não tem nem tamanho, né? Sim, a do gafanhoto é uma imbecilidade, mas é válido lembrar que a Amazônia está sendo destruída. Simples assim. Sabe? Não faz muito sentido. Pessoal. Bom, fica aqui o vídeo do Sem Perfil. Enfim, não é um react que eu gostaria de fazer, mas, cara, tá aí o react. Tá aí o react e enfim, vou finalizar ainda assim externando. Vou finalizar ainda assim, externando a minha admiração pelo Sem Perfil, pelo canal que ele sempre representou, tá? Pelo bom combate que o Sem Perfil sempre combateu relativo à Terra plana. E, de repente, discutir com ele, Sem Perfil. Eu acho que você está passando muito pano por uma coisa que não era para você passar pano, cara. Show? Show, galera? Então, se inscreva no canal. Um abraço aí para o Sem Perfil. Se inscrevam lá também. Quem gostar do canal dele, quem achar adequado.